O presidente da Câmara, Hugo Motta, cria um grupo de trabalho para debater o projeto de lei da misoginia, que equipara o ódio ou a aversão a mulheres ao crime de racismo. Brasília, Beatriz Souza agora aqui com a gente. Até quando essa discussão será feita pelos parlamentares? Tudo bem, Beatriz? Boa noite, bem-vinda. Oi, Tiago, boa noite, excelente noite para você e para todos que estão aqui com a gente na Jovem Pan. Pois é, Tiago, esse grupo de trabalho vai ter o prazo de 45 dias para se aprofundar nesse debate do PL da misoginia e também tem que ter produzido um relatório que vai ser levado para votação no plenário também da Câmara dos Deputados. A escolha do presidente Hugo Motta para coordenar esse grupo de trabalho foi o nome da deputada Tabata Amaral, ela que vai coordenar esse grupo de trabalho e também fazer a apresentação desse relatório lá no plenário quando for votado. Esse projeto de lei que prevê a tipificação do crime de misoginia e inclui também na lei de racismo, ele já foi votado e aprovado no Senado Federal. Ele é de autoria da senadora Ana Paula Lobato. Como eu falei, além de tipificar esse discurso de ódio e aversão a mulheres, ele também prevê uma pena de 2 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa. Para ser votado aqui começar esse grupo de trabalho, ainda faltam também, Tiago, as lideranças partidárias indicarem o nome dos deputados que vão então compor esse grupo de trabalho, vão poder aprofundar então esses debates. E aqui na Câmara dos Deputados já tem uma expectativa, viu, Tiago? Isso porque lá no Senado ele foi aprovado com unanimidade, mas teve críticas. Isso porque tem deputados, tem parlamentares que defendem que essa é uma proposta que traz mais segurança, é mais uma medida de proteção para as mulheres, mas tem deputado, tem senador também criticando, dizendo que essa tipificação de discurso de ódio pode ser uma ameaça à liberdade de expressão. Então a gente vai aguardar todo esse debate nesse grupo de trabalho que vai começar aqui na Câmara dos Deputados, coordenado pela deputada Tabata Amaral. Tiago. É isso, essa discussão vem dando polêmica, a gente vai continuar de olho. Agora, um outro ponto, o deputado Hugo Motta também quer avançar com a proposta que veda a atuação de parentes de ministros nas cortes superiores. Em que ponto está essa discussão por aí? Beatriz. Exatamente, Tiago. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, deu um andamento são 2 projetos de lei e colocou também como regime de prioridade, ou seja, é um prazo um pouco menor para que essas propostas tramitem nas comissões aqui também da Câmara dos Deputados. Um projeto de lei é da deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, e o outro projeto de lei é do deputado Fábio Chioquete, do União, também de Santa Catarina. Esses 2 projetos de leis foram apensados, ou seja, a partir de agora eles vão tramitar juntos. E o que esses projetos prevêem, Tiago? Eles prevêem alterar o Estatuto da Advocacia e da OAB, justamente para propor impedimentos ao exercício da advocacia por cônjuges, companheiros, parentes e sócios de magistrados e ministros de cortes superiores, fixando inclusive penalidades para o descumprimento caso essa lei seja aprovada aqui no Congresso Nacional. E qual é a justificativa que esses parlamentares apresentaram então nesse projeto de lei, colocando aí impedimentos à atuação de parentes de ministros em relação à advocacia em cortes? Segundo eles, é para aumentar a transparência e também evitar conflitos de interesse. Esse projeto já tinha sido sofrido uma pressão aqui no Congresso Nacional pelos deputados, justamente cobrando celeridade nessa votação, na tramitação, após o caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci Moraes, que teve contratos ali fechados com o Banco Master, contratos de prestação de serviços jurídicos para o banco de Daniel Vorcaro, que está preso e envolve todo esse escândalo do Banco Master. Tiago, a gente vai seguir então acompanhando os próximos passos desses projetos de lei, envolvendo também, sendo mais
um ponto em todo essa crise institucional do Supremo Tribunal Federal e também ligando outros pontos como reforma do Judiciário e diretrizes para ministros da Suprema Corte. Tiago. É isso, Beatriz. Então, 2 assuntos em discussão no Congresso Nacional. Até daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas. Dora Kramer, bom, 2 assuntos importantes, né? Nessa questão da misoginia, até o ex-governador pré-candidato Ronaldo Caiado chegou a se pronunciar, defendendo esse projeto, e esse outro ponto, que é o que a Beatriz falou, no meio de toda essa crise envolvendo o Banco Master e o Supremo. Olha, na questão da misoginia ainda vai precisar essa coisa ser mais bem explicadinha, né? Mais bem tipificada, porque o que a divergência está exatamente no que alguns argumentam que a falta de definição exata do que seja misoginia daquela que precisa ser criminalizada, comparada ao crime de racismo, que é um crime gravíssimo, inafiançável, né? A relatora, a deputada Tabata Amaral, já vi pronunciamentos dela explicando, ela acha que não, que da maneira como está o texto, que está ok, mas isso vai ter uma grande discussão. Agora, essa questão dos parentes tem um julgamento em suspenso lá no Supremo, 6-1, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, validando a participação de parentes, na contramão exatamente do que vai. Esse projeto, esses 2 projetos que foram juntados nesse palavreado aí de apensados, juntados, né? Na verdade. E que não tem prazo. Então, na verdade, isso está, para mim, está com cara de espada de Damocles. Sabe como? O legislativo entra nessa história do judiciário, da questão do judiciário, mas não entra muito, não entra de cabeça. Ressuscita ali, pega ali um projeto e deixa ali de stand-by. Se precisar, se o clima esquentar, aí põe para andar. Eu acho que, por enquanto, esse projeto funciona, tem essa função de espada de Damocles. Pois é, Vilela, nessa segunda questão, né, que a gente fez para a Beatriz, tem isso que a Dora falou, porque fica o Congresso com o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário como um todo, os dois nessa disputa, e também sobre a misoginia, que eu acho que é importante a gente ouvir também a sua cabeça de advogado nessa história. Exatamente, Thiago. Com relação a essa questão dos parentes, eu concordo totalmente com o ponto trazido pela Dora, de que eu vejo uma pouca expectativa de que esse tema, de fato, avance efetivamente no legislativo. Vejo muito mais ali como colocar o bode na sala, é algo realmente muito caro, muito forte em relação, não apenas ao Supremo Tribunal Federal, mas em relação ao Judiciário como um todo. Eu vejo muito mais uma expectativa de que o Congresso Nacional se utilize disso como ali uma moeda de troca, marcando ali uma posição para que o Judiciário não venha a extrapolar em determinados temas que são caros ao Legislativo, do que efetivamente visualizar algum tipo de restrição mais efetiva a essa atuação dos parentes, especialmente nos tribunais superiores. Quanto à questão da misoginia, eu vejo que é um tema que está realmente na ordem do dia, tem tido uma força do ponto de vista político, eleitoral muito grande, tanto que, inclusive, nomes até mais alinhados à direita, muito embora seja uma pauta mais alinhada à esquerda, mas até nomes ligados à direita têm, de alguma forma, manifestado um certo apoio a esse tema. Então, eu vejo que realmente é um tema muito forte e precisa, de fato, de medidas que venham a coibir, especialmente práticas como essa. Meu único receio é que se politize muito esse debate. Eu vejo que, nesse sentido, a comissão ela vai ter que atuar de uma forma rígida para que se possa avançar sem politizar excessivamente esse tipo de discussão. No próximo bloco, Denise Campos de Toledo com o mercado financeiro. O dólar fecha um pouquinho abaixo dos R$5. Não saia daí, o Jornal Jovem Pan volta em um minutinho. Até daqui a pouco.